Somos nós que pagamos, Fabíola. Se alguém desejasse produzir um veneno capaz de desmoralizar a direita bolsonarista, dificilmente chegaria a algo parecido com esse Bolsa Patriota. A pretexto de remunerar o Bolsonaro, a Michele, o general Braga Neto e uma penca de assessores, o Valdemar Costa Neto, que é o dono do PL, ele transformou a folha do partido numa igrejinha de privilégios. E essa mamata deu ao bolsonarismo uma aparência de direita festiva. A má notícia é que o contribuinte paga essa conta. Uma farra que custou aí 870 mil em apenas 6 meses. Esse espeto, Fabiola, ele inclui o salário de ministro do Supremo, recebido pelo Bolsonaro, e remuneração de deputado federal para a Michele e para o Braga Neto. A conta vai às nuvens quando forem contabilizadas a infraestrutura funcional, as vantagens indiretas, as viagens e outras imoralidades. O Bolsonaro é um patriota extremado, né? A gente já disse aqui, ele se casou com a pátria e foi morar no déficit público. Há mais de 3 décadas ele dispõe de tudo o que o dinheiro do contribuinte pode comprar. Em 2022, a maioria do eleitorado expulsou o Bolsonaro da folha federal. Mas o capitão não aceita esse divórcio do déficit público. Ele quer continuar casado com a pátria. Ele já enriqueceu com o faturamento daquela holding familiar da Rachadinha, um empreendimento que morde ali nacos de salários de assessores para bancar as suas despesas, a compra de imóveis, gastos ali feitos em dinheiro vivo. Agora ele enfia para dentro dos cofres públicos também a Michele, aquela personagem que se apresentava durante a campanha como a ajudadora oficial do Bolsonaro. Fica demonstrado, Fabíola, que aquela conversa toda, aquele patriotismo transbordante, aquela defesa incondicional da família, a ânsia por liberdade, tudo isso é impulsionado pela mesma invariável mola sedutora dos políticos brasileiros, que é o dinheiro. Dinheiro do contribuinte, que o Valdemar está gastando no PL como se fosse dinheiro grátis. E não é dinheiro grátis. Não é dinheiro grátis. Em algum momento, Fabiola, alguém tem que arrancar o Bolsonaro e os seus asseclas de dentro dos cofres públicos. Hoje, além dessas mamatas proporcionadas pelo PL, o Bolsonaro, a Michele e o Braga Neto têm em comum o fato de que estão pendurados em processos criminais. Eles são, no caso dos três, a suposição de inocência é um direito em suspenso, subjúdice. Talvez tivessem dificuldade para arrumar emprego na iniciativa privada. Mas está lá o Valdemar abrindo os cofres do PL, abastecidos com verba do fundo partidário, portanto, dinheiro público, para garantir essas ilegalidades, essas E Bolsonaro é malandragens, inelegível, essas né? Bolsonaro, imoralidades. Bolsonaro está Inelegível, inelegível. inelegível, então é isso que chama a atenção, inclusive, né? É um gasto altíssimo do fundo partidário. E aí tem toda uma discussão, né? Porque Bolsonaro lá atrás fazia críticas, né? Ele falou assim, ele fez uma campanha, não vote em quem usa o fundão. E hoje em dia é o fundão. E além da questão do fundão, além do salário que ele recebe no PL, ele também tem as aposentadorias, né? Ele acumula aposentadoria como capitão do Exército, da Reserva, e como deputado federal, R$ 34 mil por mês em valores líquidos. E Braga Neto acumula o pagamento do PL de cerca de R$ 24 mil com aposentadoria como general. Tem isso também, né, o Josias, o pagamento a essas pessoas que estão lá na política, como o próprio Bolsonaro, mas que não podem nem se candidatar. Então, quer dizer, isso não deveria ser visto pela Justiça Eleitoral? Pode um negócio desse? Não deveria poder, né, Fabíola? Precisa ser visto. Não é possível que essa situação permaneça assim indefinidamente. Isso, se você for analisar à luz da legislação, até pode ser que você encontre elementos que justifiquem outros líderes partidários já foram pendurados aí em folhas salariais de partidos políticos. Agora, isto é imoral. Hoje, no noticiário, Fabiola,
essas coisas, se você compara as notícias, a revolta é maior. O que está hoje no noticiário é uma informação sobre a fila de pessoas que estão aguardando no INSS pelo direito de obter auxílio-doença, pessoas que sofreram acidente de trabalho, pessoas que adoeceram. 1 milhão, mais de 1 milhão de pessoas estão na fila do INSS e não conseguem obter o benefício. Agora o INSS está mudando as regras, dispensando as pessoas de passarem por uma avaliação médica presencial. Estão tentando acelerar o processo, mas há mais de 1 milhão de pessoas nesta fila. E aí você verifica o Bolsonaro, a Michele, o Braga Neto, que tem contas a ajustar com a democracia brasileira, com o processo criminal, estão lá respondendo a processos no Supremo Tribunal Federal. Pessoas assim, cuja inocência está sub júdice, ganhando salário do contribuinte, realmente não é razoável que isso perdure, Fabiola. Em algum momento, se não a justiça comum, o TSE tem que analisar isto. E nós poderíamos aqui dizer, o Congresso precisa aprovar alguma coisa que impeça a utilização do caixa partidário em benefício pessoal, em benefício dos políticos, em benefício dos líderes partidários. Mas isso seria uma quimera. Falarmos disso aqui no momento em que está sendo votado lá no Congresso uma lei, um projeto de lei que concede anistia até para os partidos que fraudaram a cota de 30% de investimentos em candidaturas femininas. Essa emenda constitucional libera os partidos de todas as tramóias feitas nos últimos anos. Então, num ambiente assim, seria onírico imaginar que o Congresso aprovasse algo para limitar essas malandragens, né? Mas alguém, se o país ainda dispõe de algum senso crítico, alguém na Justiça Eleitoral, na Justiça Comum, tem que tomar uma providência contra esse tipo de coisa. Não dá. O contribuinte ficar pagando para pessoas malandrearem às custas do fundo partidário, não dá. É insuportável isso.